Eu sou Beni Moura, orientadora da Oficina de Pintura Poética da Pintura, mantida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. Além da videoaula, estarei à disposição no Facebook. Procurem por Beni Moura Cardoso, às quintas-feiras, das 14 às 15h40. Estarei lá para responder dúvidas e conversar sobre o conteúdo da aula apresentada hoje. Hoje teremos a aula 1 como tema pigmentos comuns a todas as técnicas de pintura. Os materiais que vou apresentar, ele será para que vocês conheçam o que temos no mercado para pintura. Eles estão disponíveis em lojas de materiais artísticos e em sites especializados. Aqui na nossa cidade nós temos algumas dessas lojas, né? Vocês poderão procurar para conhecer esses materiais. Então, para iniciar a nossa oficina, vocês não precisam sair correndo para ir lá comprar tinta, tela. Vocês poderão trabalhar com o que vocês têm em casa. Se vocês têm lápis de cor, giz pastel, tem papel sulfite, esses materiais simples será suficiente para iniciar a nossa oficina. Nós vamos ter um tempo para trabalhar diversas questões que envolvem a técnica da pintura, e enquanto isso vocês vão descobrir que tipo de material vocês vão querer para trabalhar. Se vocês querem tinta a óleo, se vocês querem tinta acrílica, ou se de repente vocês gostam de aquarela ou mesmo guache. Então, isso vocês vão poder trabalhar com calma, pensar no tipo de material que vocês desejam para realizar o trabalho de vocês, tá? Agora, se você já tem tinta, se você tem tinta a óleo, se você tem tela, se você tem acrílica, tem os pincéis na sua casa, e perceber que vocês já estão preparados para começar a trabalhar, vocês já podem começar a trabalhar, tá? O que eu quero dizer é que todos os materiais que eu vou apresentar aqui hoje, eles dão um resultado bem bacana no trabalho de vocês. Basta que tenham bastante capricho, zelo, use esse material com bastante cuidado, que o resultado sempre vai ser bonito, né? Sempre vai ser bacana. Nessa oficina, nós vamos hoje falar de diversas técnicas, mas o domínio dessas técnicas vai depender exclusivamente da dedicação de cada um de vocês, né? Então, o desenvolvimento durante a oficina do aluno depende muito mais do empenho dele. Eu vou aqui dar algumas dicas, mas vocês vão ter que ter dedicação, vão ter que trabalhar em casa, tá? Eu vou começar mostrando para vocês o material mais tradicional dentro da pintura, que é a tinta a óleo. A tinta a óleo ela é feita com óleo de linhaça ou um outro tipo de óleo semelhante, mais pigmento e solvente como água rasa. Essa tinta ela passou a ser usada de uma maneira mais popular a partir do século XV, né, que os artistas da Renascença que deram maior visibilidade para essa tinta, eles passaram a usar essa tinta. E nós vamos ter, depois para pintura, nós vamos necessitar de pincéis, né? Então, para a tinta a óleo, para a tinta acrílica, guache, vocês vão passar a usar esses pincéis, mas tem de vários tamanhos no mercado. Os pincéis mais chatos, né, os chatinhos, tem os redondos para os acabamentos, mas são mais esses pincéis chatos. Vocês vão usar também, pode usar a paleta para poder fazer a mistura das tintas. Não há necessidade de comprar a paleta, você pode também improvisar, reutilizar essas bandejinhas de isopor, um prato que você não usa mais na tua casa, entende? Então você vai poder adaptar esses produtos, esses objetos para utilizar
como suporte para misturar a tinta. Quem usa a tinta a óleo, para dissolver e limpar os seus pincéis, vai precisar de um solvente. Isso não tem como substituir, porque não dá para lavar o pincel em água. Tem que ser limpo esse pincel com solvente, tá certo? Então vamos conhecer o suporte, que é o ideal para você pintar com tinta a óleo, que são as telas. As telas, elas têm diversas texturas, né, de tecido, que elas são feitas com tecido, você vai em diversos tamanhos. Você vai escolher aquela que melhor se adapta à tua necessidade e também ao seu orçamento, porque elas têm uma variedade de preço bastante grande, né, das menores para as maiores, elas variam muito o preço. Eu vou apresentar agora uma pintura. As pinturas, eu gosto de apresentar pinturas de mestres, de pessoas que realmente marcaram a história da arte com o seu trabalho. Então eu vou apresentar aqui uma tela do Van Gogh, que é A Noite Estrelada, bastante conhecida, de 1889, onde ele faz uma pintura óleo sobre tela, é na técnica do óleo sobre tela. É bacana vocês irem observando as pinceladas, né? Como esses artistas usam o pincel, né? Como ele vai fazendo a sua pintura com o pincel. O Van Gogh nessa tela ele vai usar duas tonalidades, né? Que é do amarelo e do azul, e ele vai criar uma matiz de cores muito linda, muito interessante. É bem uma pintura bastante expressiva. Apresento também uma segunda obra do Van Gogh, que se chama Terraço na Praça do Fórum, de 1888, na técnica óleo sobre tela. Também ele mantém essa matiz de cores, né, do amarelo e azul e os tons intermediários. Com as mesmas, ele não vai ter uma pincelada tão expressiva como na Noite Estrelada, mas as pinceladas dele são bem vigorosas. Depois, a segunda tinta que nós vamos conhecer é a tinta acrílica. A tinta acrílica ela é pigmento e resina sintética, são resinas acrílicas ou PVA, né, bastante conhecido, e ela começou a ser usada a partir dos anos de 1940. Então, na história da arte, ela é um material recente. Então, você vai encontrar a tinta acrílica em duas formas, em bisnaga, essas são as bisnagas, né, de tinta, em marcas diferentes, também no mercado tem uma variedade de marcas de tintas disponíveis, né, e também para quem quer fazer um trabalho, vai usar uma quantidade maior de tinta, você encontra tinta acrílica nesse formato, em potes. A tinta acrílica ela é uma tinta ideal para fazer pinturas grandes, né, de grandes dimensões. Elas são de mistura. A tinta a óleo você consegue misturar num tempo maior. Ela leva dias para secar, então você pode começar a pintar hoje, daqui uma semana vai lá, continuar mexendo na tinta, ela vai possibilitar isso porque ela ainda vai estar úmida. A tinta acrílica não, ela seca em horas. Você pinta, algumas horas ela vai estar seca. Então, nessa técnica da acrílica, então ela permite que você faça umas pinceladas mais rápidas, porque ela vai secar mais rápido. Ela não é como a tinta a óleo. Você pode fazer uma pincelada e trabalhando aquela pincelada, trabalhando os tons, fazendo uma sobreposição de tons, mas ela vai se misturando. Na tinta acrílica não. Passou uma camada, se você não passar a segunda imediatamente, em poucas horas ela vai estar seca. Então, para isso, tem alguns artistas que tiram proveito dessa possibilidade que a tinta oferece. Eu mostro para vocês a obra do Basquiat, do Jean-Michel Basquiat, que ele
uso essas pinceladas, pincéis mais largos. Como ela é solúvel em água, a tinta acrílica, você vai usar água para dissolver e vai usar água para lavar os pincéis, porque ela é solúvel em água. Então, você pode aquarelar, você pode diluir, deixar ela uma tinta mais aguada, ou pode deixar ela bem densa. Então, os artistas, vocês observando a obra do Basquiat, você vai perceber isso, que ele deixa em alguns lugares ela mais diluída e em outros lugares ela mais pastosa, né? Essa é uma obra de um artista alemão, o Rainer Fritting, é uma tela de 1981. Também dá para perceber, ele usa tira proveito dessa possibilidade da tinta acrílica. Ele deixa as pinceladas mais espessas. Essa tinta acrílica, os artistas costumam deixá-las pingar mesmo, fica com um acabamento, parece que não foi bem acabada, mas na verdade é o recurso que a tinta oferece que o artista aproveita. Eu vou apresentar agora, essa é uma pintura de uma aluna do ano passado, da oficina de pintura do ano passado. Ela vai usar tinta acrílica sobre tela, mas de uma maneira diferente, ela aquarelou. Ela diluiu essa tinta, deixou ela como uma aquarela e ela fez esse trabalho, ficou bem interessante, na diversidade das cores, como ela fez a harmonia dessas cores, todas em aquarelada. Também são 2 quadros, na verdade, né, de 2 alunas da oficina que eu ministrei o ano passado. Uma da esquerda é da Rosedete e da direita é da Heloise. Também elas fizeram, essas telas são grandes, de 1 metro por 1 metro, e elas fizeram com a tinta acrílica. A tinta acrílica, ela tem essa característica de ser uma cor bem viva, né? Essa é uma pintura da Rosedete. Eu trouxe de novo a Rosedete para vocês verem o trabalho, como ela trabalhou a cor e o desenho. O desenho da Rosedete, ele é bem característico. Ela chegou na oficina fazendo esse tipo de desenho, que eu preservei o desenho da Rosedete, apenas ensinei os caminhos de como ela deveria usar a tinta e a tela, porque ela nunca tinha pintado. E ela foi bastante produtiva, fez trabalhos que eu considero bastante bem acabados, bonitos, né? E há uma outra técnica que nós temos, um outro material, na verdade, é a têmpera. A têmpera é pigmento, óleo e água e gema de ovo. Às vezes tem artista que usa clara também, usa o ovo inteiro. Esse material é o mais antigo, foi usado desde a época do Egito, depois ele foi muito usado na Idade Média, só que ele não dá muitas possibilidades dentro da pintura. Para você fazer uma cor, ter uma diferença, você vai ter que sobrepor a camada. Faz uma camada, depois põe outra camada, você vai mudando a cor, fazendo um degradê, mas sobrepondo as camadas, porque ele é um material seco também, de secagem rápida, tá? Nós vamos ter no Brasil 2 artistas que vão usar essas tintas, essa técnica com maestria, que um deles é o Portinari. Então, apresento uma obra do Portinari chamada... Ele vai fazer uma série, na verdade, ele vai pintar vários quadros, como a gente diz, série, são vários quadros que ele vai pintar no mesmo estilo. Ele vai fazer... Essa é Pranto de Jeremias, de 1944, e ele vai usar nesses tons sobre tons, né, do clarinho, de um cinza bem clarinho até um cinza mais escuro. E ele vai dar vai usar o volume, criando uns contornos, criando campos de pintura, na verdade, né, para dar esses volumes. E ele foi bastante feliz nas suas criações, né? Essa é uma outra obra na mesma técnica e da mesma série, chamada Massacre dos Inocentes, também é de 1943.
e ele vai usar a têmpera sobre tela, tá? E depois o mais conhecido, né, por usar essa técnica no Brasil é o Volpi, Alfredo Volpi. E ele vai fazer muitos trabalhos, uma série de trabalhos com bandeiras, as bandeirinhas, né, as famosas bandeirinhas do Volpi. Então essa obra de 1959 é uma fachada com bandeiras, é a têmpera sobre tela. E essa é uma outra obra, Mastro e Bandeirinhas, de 1960, têmpera sobre tela. E vocês percebem que que dá para perceber que são camadas sobre camadas. Para criar um contraste, ele fez os quadrados e ele vai colorindo, né, esses quadrados, cada um de uma forma. Então, para ver os recursos que essa material, né, oferece. Depois nós vamos ter o guache. O guache, ele é feito pigmento, goma arábica e soluções opacas, usado muito branco de zinco para fazer a guache, né? E não pense que a guache é esse material usado pelas crianças, não. Tem artistas que usam essa tinta e no mercado existe tinta especializada para fazer obra de arte de guache. Eu trouxe para vocês verem o trabalho de uma aluna também do ano passado, que se chama Júlia. A Júlia, ela nunca tinha pintado e ela conseguiu criar uma paleta de cores bastante interessante a partir do guache. Ela usa o guache, ela vai aquarelar o guache e ela vai ser feliz na forma como que ela vai diluir, os tons que ela vai criar com essa tinta e na sua composição, porque a obra de arte ela é um conjunto de elementos que você vai colocar na tela, né? Além da pintura, tem os outros elementos de composição e do tema dessa composição que você vai usar, né? Então ela foi bastante feliz, os trabalhos dela são bastante delicados. Esse é um outro trabalho dela em guache, que ela vai fazer toda uma construção em tonalidades e ela vai deixar assim transparecer. Ela faz de pinceladinhas em pinceladinhas, ela vai colocando uma do ladinho da outra, criando as tonalidades. E depois nós vamos ter um outro material que é a aquarela. A aquarela, ela é pigmento, goma arábica, mas ela não vai ter as soluções opaca que ela vai dar um resultado de transparência. Então no mercado você pode encontrar as caixinhas, essa daqui é minha, já está bem usada, que vem várias cores nessa caixinha. Você já consegue a caixinha com diversas cores. Mas você também pode adquirir elas separadas, em bisnaguinhas separadas. Você vai lá, escolhe, eu quero tais e tais cores, né? Além da caixinha, eu quis escolher outras cores que na caixinha não me servia, né? Então eu fui lá e comprei mais. Para pintar com o guache, existe também esse, né, material que você coloca a tinta aqui, coloca a água aqui e você vai usando, pondo a quantidade de água que você quer, o quanto que você quer diluir essa tinta, aí você vai tirando a tinta de lá e molhando aqui, e assim você vai controlando a quantidade de água e criando os tons para fazer essa pintura em aquarela. Também é adequado para a pintura em aquarela os pincéis com pontas redondas. Por quê? Porque esses pincéis, eles precisam estar bem umedecidos. Precisa segurar bastante água para você conseguir fazer os tons e as misturas de tinta, né, e de cor. Então, eles são os indicados para você fazer essas misturas. Você pode encontrar também no mercado a aquarela em pastilha.
né? Aquelas são os quadradinhos, ela já vem também numa caixinha, os quadradinhos, e ela é mais seca. Essa em bisnaguinha, ela é diluída. E esses quadradinhos secos, né? Seco é duro, você precisa pôr uma água ali, aí você vai tirando a quantidade que você quer. Aí, aqui eu trago uma imagem de uma aquarela, onde você vai percebendo como o artista vai misturando as cores e pinga, né? Então ele usa todas essas manchas e esse recurso até nos pingos do pincel com aquarela no papel. Essa é a primeira aquarela abstrata, né? A primeira pintura abstrata foi feita pelo Kandinsky e foi feita em aquarela. Ele foi feito em 1910 e é esta aquarela que eu estou mostrando para vocês. Depois tem mais uma imagem do Kandinsky, uma aquarela em abstrata, né? Ele começou a fazer as obras dele abstrato em aquarela. Essa é uma obra em aquarela e até do lado ali tem as pastilhas que eu falei para vocês, tá? E os pincéis, como falei também, tá ali do ladinho. Do Marcos Beccari, ele é de Curitiba. Perceba como ele explora a luz, né? Como a aquarela, ela dá a possibilidade de você fazer diversos temas, né? Você pode fazer flores, figura humana, o tema que você quiser, você pode fazer com aquarela também. E a aquarela, ela dá essa possibilidade da transparência, né? Você põe pouca tinta, deixa aparecer o papel. E o ideal para aquarela é que você use um papel mais grosso, a partir de 120. Quanto mais grosso, melhor, mais bonito vai ficar a tua aquarela. Menos vai estragar, porque o papel fino ele estraga, ele vai enrugar, né? E o grosso não, ele suporta bem a água. Você precisa ter um papel que suporte a água. Essa é uma aquarela de uma aluna, da Heloise. A Heloise, ela conseguiu fazer umas aquarelas belíssimas, né? Essa é uma delas. Usa bem, ela mostra os contrastes, faz a diluição bonita, né? Deixa a transparência aparecendo, deixa também o papel aparecendo nos brancos, lá dos braços, das pernas, do avental, da figura. Essa é uma aquarela também de um aluno, do Luan. E o Luan, com essa pintura em aquarela, ele recebeu o prêmio de menção honrosa num concurso de desenho do Centro Juvenil de Artes Plásticas do Paraná, o ano passado. Essa obra dele foi exposta na Assembleia Legislativa, lá em Curitiba. E ela é uma alegoria da Ilha do Mel, da sereia, né, da lenda da sereia na Ilha do Mel. E esses são os papéis indicados para você fazer aquarela, né, para você pintar com guache. Existe uma variedade de papel no mercado, com características de textura e de qualidade, de gramatura, bastante grande no mercado, né? Então, você vai usar uma gramatura, como eu já disse anteriormente, né, a partir de 120. A gramatura quer dizer a grossura do papel. Quanto maior for o número, mais grosso é o papel. Então, 120, 190, 200, 300, então assim por diante. Nós vamos ter também papel colorido, né? O papel colorido para você utilizar. Então, nós vamos falar do lápis de cor. O lápis de cor ele é um pigmento com cera, e quanto maior a quantidade de cera no lápis, mais duro ele vai ser. Então, nós vamos ter no mercado uma variedade bastante grande de lápis de cor. Aí quando for comprar, se você não tem, vai comprar um lápis de cor, procure os lápis mais macios, que eles têm mais pigmentos e menos cera, tá? O lápis de cor é um material bastante rico, ele dá recursos para você fazer os desenhos
E mesmo os artistas, né, eu vou trazer mais uma vez o Portinari, mesmo um artista como o Portinari, ele teve uma intoxicação muito grande com tinta a óleo e ele teve que parar no período de pintar, então ele fez uma série de desenhos inspirado em Dom Quixote e que ele vai usar o lápis de cor. Então eu estou trazendo uma imagem do Dom Quixote atacando um rebanho de ovelhas, isso é de 1956 e ele faz com lápis de cor sobre papel. Bem interessante, e ele vai usar nessa série muito o amarelo como fundo nos seus desenhos, né? Esse é um outro desenho do Portinari, é Dom Quixote arremetendo o moinho de vento, também de 1956, e é lápis de cor sobre papel. É interessante porque ele faz toda a mistura e deixa aparecer bastante, ele faz um desenho mais rápido, né? Aparece mais os riscos do lápis, os traços dele, né? Esse é um desenho de uma aluna da minha oficina do ano passado, a Amanda. A Amanda, né? Aí ela estava começando a usar o lápis de cor e ela faz os instrumentos do fandango. Ela faz um fundo que ela consegue realçar bastante o motivo, né? Que são a viola, a rabeca. Então, é para ver que o lápis de cor ele, né, é um material bastante interessante para ser usado. Esse também é um desenho de uma aluna, da Roseli, que faz um trabalho, também tem uma característica como a Amanda, um trabalho leve. Ela usa o lápis de cor de uma forma leve, faz todas as sobreposições de cor também de forma leve, né? E isso deixa o desenho bem delicado. Nós vamos ter também um material que é o giz de cera, né, ou lápis de cera, com pigmento. A base do giz de cera é pigmento e ceras oleosas, ou cera virgem. E ele pode ser diluído em água rasa, ou ele derrete também com o calor, né? Você pode trabalhar dessas duas, mais também dessas formas. Essa é uma imagem de um trabalho feito com giz de cera e diluído com água rasa. Ele se mistura bem, né, as tonalidades, dá um efeito bem interessante. Esse já é um trabalho de giz de cera feito ele sem nenhum outro recurso, apenas com uma pintura do giz de cera sobre o papel. Depois nós vamos ter também o pastel oleoso. O pastel oleoso ele é mais suave, né? Ele tem os mesmos ingredientes de uma tinta a óleo. A diferença é que eles usam um que a gente chama de aglutinante, que é para deixar ele mais duro, né? Fazer dele um X, como um X, para esse pigmento ficar junto, e ele dá uns efeitos bem interessantes. Ele adere bem ao papel. Você pode usar o esfuminho para fazer esse degradê, para fundir as cores, né, as duas cores. Esse é um trabalho feito com giz pastel. Então, o artista, ele tanto fundiu as cores, como também ele deixou alguns lugares o giz para você ver o traço que o giz fez, né? Bem, para você ver as diferenças. Esse é um trabalho de uma aluna que estava estava aprendendo a usar o giz pastel. E às vezes quando o aluno começa a usar o material, ele tem um pouco de timidez, tem um pouco de medo de usar, de fazer as misturas, né? Então é para vocês verem como você pode ir usando. Todo material exige um aprendizado, né? Você tem que dominar o material. E para isso você tem que trabalhar bastante com ele, até você conseguir dominar. O outro giz que nós vamos ter é o giz pastel seco. O pastel seco, ele vai ter na sua composição uma quantidade maior de carbonato de cálcio, ele vai ter gomas que vão servir de aglutinantes, mas ele não vai ser diluível, sabe? Porque ele vai ficar, como ali está mostrando já nessa imagem,
ele fica esfarelando, na verdade, ele fica um pouco solto, ele não tem uma aderência como o oleoso tem no papel. Existe também no mercado o pastel seco em lápis, porque ele suja muito a mão e ele sendo em lápis, ele é mais confortável para você usar. Esse é um desenho do Toulouse-Lautrec, ele está num bar e ele faz um desenho do Van Gogh, né? Então esse é um retrato do Van Gogh feito pelo Toulouse-Lautrec usando o giz-pastel seco. E esse é um desenho que eu trouxe para vocês entenderem que você pode usar o papel colorido e explorar esse papel colorido, né? Fazendo com que fique o desenho e deixa também aparecer, dá um destaque para o desenho e deixa aparecer o fundo, que é o papel colorido. Esse também mais um com papel colorido, feito pelo Degas, né? Ele foi um artista que na história da arte, como impressionista, ele faz muitos desenhos em giz-pastel e tem como tema as bailarinas, né? Ele vai retratar de diversas vezes as bailarinas e ele usa essa ferramenta que é o giz por ser rápido. Naquele momento a bailarina está ali, está amarrando a sapatilha, ele vai retratar, né, rapidamente essa pose da bailarina. Então ele é um material bastante versátil e bastante rico, ele dá um resultado muito bacana. Esse é um trabalho de uma aluna de 8 anos, fez esse trabalho na minha oficina o ano passado e ela recebeu o prêmio de 2º lugar no concurso de desenho do Centro Cultural Juvenil do Paraná. Esse trabalho foi exposto na Assembleia Legislativa em Curitiba. Então ela foi bem feliz em retratar ela retrata a Ilha do Mel. Então nós vamos falar agora de como você vai cuidar do seu pincel. Quando você usa o seu pincel, depois que você usou o seu pincel, você vai lavar o seu pincel. Sempre usou o pincel, vai lavar. Embaixo da torneira, ou quando você usa tintas à base da água, tintas solúveis em água, você vai lavar o seu pincel, pôr ele embaixo da torneira e lavar, né, com cuidado, limpando ele, puxando aqui as cerdas. Se você for esfregar, usa a palma da mão, esfrega ele assim, depois esfrega ele assim. Por que todo esse cuidado com o pincel? Porque se você for lá e socar o pincel e fazer com muita força, o teu pincel vai se estragar. Essas cerdas, elas são delicadas e elas vão começar a quebrar. E quando ela quebra, você vai pintar, ela vai ficar na tela, vai ficar lá aparecendo, aí você vai ter que ficar tirando os pelinhos. Então, não precisa fazer com força, você vai fazer ele em movimentos leves, usando você pode usar um sabão, né, um sabão neutro para lavar os seus pincéis. Depois que você lavou, está muito molhado, está muito molhado, quero secar, você pega um pano, tira o excesso de água com esse pano e põe o seu pincel nessa posição. Você vai colocar ele num recipiente, você pode pôr num vidro, no que você tiver na sua casa, mas sempre nessa posição. Você não vai colocar o teu pincel assim, porque você vai danificar as cerdas. Então você vai colocar ele nessa posição. Se você cuidar do teu pincel, você vai ter um pincel por um tempo maior, né? Se você não cuidar, ele rapidamente vai se estragar. Aí você, tendo esses cuidados, você vai ter um pincel mais durável. E também na hora que você vai pintar, você não vai pegar o teu pincel e não, e nem esfregar também com muita força. Você vai segurar o teu pincel, maneiras de segurar o pincel, né? Você não vai segurar aqui na pontinha, você segura ele um pouco mais aqui no meio, porque você precisa de ter liberdade com a tua mão para você pintar. Você vai usar na tela, apoia a tua mão na beirada da tela e você vai usar o pincel de forma delicada. Mesmo que você tenha que bater esse pincel, você vai bater de forma leve. Sempre usando o pincel
com leveza, né? Precisa que o teu traço seja um pouco mais forte, você quer fazer uma pintura com traço mais forte, pincel, você pode usar ele mais forte, mas não precisa apertar até danificar o pincel. Tenha cuidado, né? Porque esse material, para que ele tenha durabilidade. E nós, depois de conhecermos todos esses materiais, né? Nós vamos entender então o que é a arte. Então, depois de conhecer toda a diversidade de materiais da pintura, nós vamos entender o que é a arte. A resposta mais simples é que a arte é uma forma do ser humano se expressar. Só que a arte é uma manifestação de ordem estética feitas a partir da percepção, da emoção e ideias. Cada obra de arte possui um significado único e diferente. Então a arte, ela se manifesta na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, fotografia, cerâmica, dança, música, teatro, entre outras formas de arte. A arte, ela é um instrumento utilizado pelo ser humano para materializar anseios, aspirações, alegrias, medos, contestações, isso tudo no seu contexto histórico. Então, nós podemos dizer que aprender a pintar é aprender a sentir, é aprender a ver. Então, desde a pré-história, a atividade artística ela servia para a interpretação do mundo. O primeiro legado da humanidade, depois das ferramentas mais simples, antes que houvesse arquitetura, antes que houvesse música, literatura, foram as pinturas e as esculturas. Com elas, inicia a história da humanidade propriamente dita e a história da arte. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, porque ela é bastante vasta, né? A história da arte ela é bastante vasta, nós vamos ver um pouquinho da arte rupestre. O que é a arte rupestre? É a prática que os povos antigos tinham de pintar e entalhar rochas, de empilhar pedras para formar grandes desenhos no chão, e são as mais antigas, a obra mais antiga conhecida são 2 bisões entalhados em ocre que foram encontrados em uma caverna na África do Sul. Esse objeto ele data de 77 mil anos. Quais eram os materiais utilizados, né, para fazer essas pinturas? Os materiais eram facilmente encontrados na natureza, como argila, carvão, minerais, né, que são terras e ossos carbonizados. Os vegetais eles eram misturados aos aglutinantes para fixar o pigmento, para fixar a tinta, né? E os elementos sólidos eles eram triturados e amassados para e adicionavam já naquela época a clara do ovo, o sangue e gordura de animal, além de ceras e resinas vegetais, né, de plantas que eles retiravam das plantas. Então, para pintar eles usavam já também pincéis feitos de pelos de animais ou então as suas próprias mãos, tá? Eu vou mostrar primeiro a caverna, que é um conjunto de cavernas situado no sul da França, que ela é famosa pelas suas pinturas rupestres, que é a caverna de Lascaux. Essas pinturas elas foram feitas em torno de 17 mil anos antes de Cristo. Elas foram descobertas no ano de 1940 e nessa caverna existe aproximadamente 2.000 imagens que foram produzidas durante o período paleolítico e a maioria elas vão retratar animais, né? Cavalos, bisões, veados, rinocerontes. Eles foram pintados nas cores de marrom,
amarelo, vermelho e preto, e Lascaux é hoje um patrimônio mundial da Unesco. Essa é uma imagem da caverna, da parte mais ampla da caverna, e esses desenhos eles estão na parte de cima, né? Esses desenhos eram feitos nos tetos. Esse é um teto de um corredor bastante estreito da caverna, né? E ali tem, nas partes mais altas, eles faziam esses desenhos. Aí são os detalhes, né? Um detalhe da pintura, muito bonito, muito colorido, né? Os desenhos de animais, esse detalhe aí eles estão retratando animais, e eles utilizam o formato da pedra, eles vão encaixando os desenhos nos formatos da pedra. E aqui já é bastante interessante a forma como que eles raciocinavam para fazer a composição. Esse é um detalhe de um bisão. Também é um outro bisão, né? Mais uma parte do interior da caverna. Ali você pode perceber que tem uma figura tem um homem ali, porque essas cavernas exigem que tenham um cuidado constante, que tenham pessoas o tempo todo restaurando e cuidando desses desenhos, né, pela importância, e também estudando, né, pela importância que eles têm para conhecer um pouco da história da humanidade, né. Eles retratam muito a maneira desse ser humano nessa época, né, o que eles estavam fazendo, como eles viviam. Então esses desenhos que fornecem um pouco mais desses dados. Depois nós vamos ter uma outra caverna que é muito estudada, muito conhecida, que fica em Altamira, na Espanha, e ela está situada numa pequena colina de calcário de uma cor amarela. Então só a cor da caverna já é bonita, né? E ela é uma caverna mais compacta. Ela tem alguns dos melhores desenhos de pintura rupestre multicoloridos do mundo. Os desenhos encontrados nessa caverna datam de um período de 16.000 a 8.000 anos antes de Cristo. Também retrata animais, bisões em diferentes poses, corças, javali, além de desenhos de mãos que eles colocam, e também eles criam alguns símbolos nessa caverna. As pinturas estão em preto, vermelho e no amarelo ocre, né? Os desenhos dessa caverna são os mais impressionantes pela qualidade artística. Eles foram muito bem também expostos, eles utilizaram bem todo o contorno e toda a parede da caverna de uma forma assim, esteticamente muito bem usado, né, como composição. Essa caverna esses desenhos foram declarados Patrimônio da Humanidade em 1985. Essa é uma imagem da caverna. Também as pinturas são feitas, na grande maioria, no teto da caverna, né? E dá para perceber que a cor da parede da caverna ela tem um forte tom de amarelo. E eles vão fazer muitas pinturas em vermelho, usando o vermelho e o preto. Então aí também a composição dos bisões, vários animais, né, vários bichos ali colocados um do ladinho do outro. Esse é um detalhe de um bisão deitado. E aí estão as corças, né, um bando de corças. Eles fazem 2 tons, né, em tons marrom e no fundo um amarelo. Também tem as mãos, que tanto no negativo como na impressão, né, da mão, colocada ali a mão, e um símbolo também em espiral que eles colocam. Esse é um belíssimo desenho
das corças e dos caçadores, já mostrando que eles usavam arcos e flechas. E a parede, né, a pedra, as rachaduras, a cor, todo deixa o desenho bonito. Também mostrando as pessoas ali cuidando dessa caverna, né, estudando e cuidando, a maneira como que eles estão a roupa que eles estão usando, o traje, né, para que não altere a temperatura, não danifique essas pinturas. Depois nós vamos ter a arte rupestre no Brasil. No Brasil, o nosso sítio arqueológico mais importante está na Serra da Capivara, no Piauí. Ela é considerada também Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ela está num lugar chamado Local da Pedra Furada. E ali os objetos e as pinturas encontradas nesse local datam de mais ou menos 13 mil anos. Né? E ela conta com mais de 12 mil desenhos. Esse parque, né, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, ela fica em São Raimundo Nonato e ela deve muito, desde a sua criação e a preservação, à arqueóloga Nieda Guidon. Né? Os desenhos também desse local, eles são cenas de caça, de luta, dança, da vida cotidiana dos nossos ancestrais. Esse é um desenho que está nesse local, né? São vários pequenos desenhos, eles estão agrupando, né, as várias imagens. Esse já também é um desenho que ele é bastante conhecido, retratando animais. E esse é um desenho que eu considero ele muito especial. Esse desenho é o beijo. São dois seres se beijando. Ali retratam também figuras humanas. São animais, né, retratando animais num buraco da pedra, né? Que são vários desenhos, vários pequenos animais. E o interessante é como esse desenho está localizado, né? Aí é uma passarela para você ver, né, visitar, ver esses desenhos. Eles estão nessa encosta, nessa pedra. Também um ponto de vista da pedra. E aí como para ver os desenhos, né, eles estão embaixo da pedra. O fotógrafo ali está deitado para poder ver essas imagens, fotografar. E também eles estão no alto da pedra. Eles têm que subir o paredão para poder ver alguns desenhos. Depois nós vamos ter uma outra manifestação da arte rupestre no Brasil, que é bem interessante, que fica na Pedra do Ingá, na Paraíba. Ele é um monumento, na verdade, né? Os arqueólogos eles identificam essa pedra como Itacoatiara, que ela possui inscrições rupestres e elas são entalhadas na rocha. Essa manifestação também é um patrimônio protegido, mas pelo IPHAN, desde 1944. Então está aí a pedra que tem esses desenhos todos entalhados. É uma pedra grande. Essa é uma outra parte da pedra, né, que ela vai terminar numa água. E assim nós vamos terminar a nossa aula. Não esqueçam de me procurar no Facebook, Beni Moura Cardoso, às quintas-feiras, das 14 horas às 15h40 eu estarei lá para responder as dúvidas e para conversar sobre o conteúdo dessa aula que foi apresentada. Não fiquem tímidos, por favor, me procure, eu vou ficar bastante feliz em ter contato com vocês, mesmo que virtual,
e até a nossa próxima aula.